Oi pessoal, nessa nova aula aqui da playlist, nós vamos finalizar o conjunto de aulas sobre resolução de sistemas de equações lineares com duas equações e duas incógnitas, mas especificamente pelo método denominado método da adição, tá bom? Então vamos entender como que funciona esse método. É uma técnica que consiste em determinar por qual valor eu devo multiplicar ou então dividir uma das equações, ou então, dependendo da situação, quais valores eu devo utilizar para multiplicar ou dividir ambas as equações, de forma que, quando eu for somar uma com a outra, pelo menos uma das variáveis seja eliminada, tá? Não vou multiplicar ou dividir por quaisquer números. Tem que ser por aqueles números que façam isso acontecer. Aí, para começar a nossa análise, nós vamos resolver esse sistema linear aqui, tá bom? Usando o método da adição. Então, para começar, eu repeti o sistema aqui. Nós vamos pensar o seguinte: o método consiste em pensando em qual número eu devo multiplicar uma das equações, ou as duas, para que, quando eu efetuar a soma de uma equação com a outra, uma das variáveis seja eliminada. Observe que na primeira equação aqui aparece só x. Na segunda aparece o número 20. Então, 20x. Então, percebam que, se ao invés de x aqui na primeira equação tivesse menos 20x, quando eu somasse o menos 20x com esse mais 20x aqui, a variável x ia ser eliminada, não é? Então, esse raciocínio me permite fazer o seguinte: eu vou multiplicar essa primeira equação, aí essa notação que eu estou utilizando aqui não é apenas para multiplicar o 10, tá? É para multiplicar toda a equação por esse número que eu indiquei aqui, o menos 20. E ele foi escolhido porque eu quis que aparecesse aqui na primeira equação o simétrico do que aparece aqui na segunda equação, para quando eu efetuar a soma, eles se cancelarem. Então, se eu multiplicar a primeira equação por menos 20, como é que ela vai ficar? Assim, ó, concordam? Menos 20 vezes x, menos 20x, menos 20 mais y fica menos 20y, e menos 20 vezes 10 fica menos 200. Observem que eu não estou multiplicando a segunda equação por nada, então ela simplesmente é repetida aqui embaixo, tá? Então, ao efetuarmos essa multiplicação da primeira equação por menos 20, nós ficamos com esse sistema aqui, que é equivalente ao primeiro. Quer dizer o quê? Que tem o mesmo conjunto de solução do primeiro. Agora, como a gente fez de propósito para aqui em cima aparecer menos 20, que é o simétrico do que está aqui embaixo, que é mais 20, nós vamos efetuar a soma dessas duas equações, tá? Então, para efetuar essa soma, observe que nós vamos ter, ó, menos 20x mais 20x, isso aqui vai eliminar, vai ficar zero. E o menos 20y mais 5y vai virar menos 15y, beleza? E aqui, igual, né, repetir, menos 200 mais 140 tem como resultado menos 60. Observe, então, que nós ficamos com uma equação com uma única incógnita. Então, a gente pode encontrar essa incógnita, essa variável, que é a variável y aqui. Então, multiplicando os dois lados por menos 1, fica 15y igual a 60. Agora, o 15 está multiplicando, passei dividindo, fica y igual a 60 sobre 15. E 60 sobre 15 é igual a 4. Ou seja, acabamos de encontrar o único valor possível para a variável y nesse sistema, tá? Tem que ser igual a 4. Agora, a gente pega esse resultado, que é y igual a 4, e vamos substituir, por exemplo, na primeira equação. Também poderia ser na segunda, tá? Tanto faz. Eu escolhi a primeira porque a primeira é mais fácil de manipular. Então, quando eu substituir y igual a 4 na segunda equação, olha só, é trocar esse y aqui por 4. Então, vai ficar x mais 4, e isso tem que ser igual a 10, tá vendo aqui? Então, vai ficar x mais 4 igual a 10. Claramente, a gente vê aqui que é igual a 6, né? Mas para resolver aqui bem bonitinho, vai ficar x igual a 10 menos 4, que implica em x igual a 6. Então, quer dizer que para esse sistema ter solução, a variável y obrigatoriamente tem que ser 4, e ao mesmo tempo a variável x obrigatoriamente tem que ser igual a 6, tá? Portanto, o conjunto solução desse sistema é o conjunto formado pelo único par ordenado possível, que é o par ordenado xy, onde o x é 6 e o y é 4, ou seja, 6, 4. Fechamos assim a resolução desse sistema, tá? Esse é o único par ordenado que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. No problema aqui não pediu, a gente só está resolvendo o sistema,
Mas se eu quisesse a sua classificação, seria o quê? Como ele tem apenas uma solução, a classificação dele é SPD. É um sistema possível e determinado, porque nós encontramos uma única solução para o sistema, tá? Aqui eu repeti o sistema novamente, só para ficar claro que a ideia aqui de escolher o menos 20 para multiplicar a primeira equação não precisa ser a utilizada. Cada um pode pensar numa técnica diferente, desde que aquele princípio de aparecer o simétrico de um termo que tem uma das variáveis em uma equação e na outra, para eles poderem se cancelar, você pode pensar de várias formas. Por exemplo, vamos pensar aqui na segunda equação. Ó. Percebam que se eu dividir toda a equação por menos 5, o 20 vai virar 20 dividido por menos 5, que é menos 4. O mais 5y dividido por menos 5 vai ficar menos y. Então, aqui na segunda equação vai aparecer um menos y e na primeira tem um mais y. Então, também eliminaria se eu fizesse essa escolha, tá? Então, o que eu posso fazer? Se eu pensar nessa outra possibilidade, eu teria repetir aqui a primeira equação e na segunda, ao efetuarmos essa divisão, nós teríamos 20 dividido por menos 5, menos 4, 5 dividido por menos 5, menos 1, então vai ficar menos y, e 140 dividido por menos 5, que vai ficar menos 28. Então essa seria a outra equação que aparecer, beleza? E ao fazermos isso, observem que aqui em cima, na primeira equação, nós temos mais y, na de baixo nós temos menos y. Então, novamente, apareceu um termo que é simétrico ao outro em ambas as equações. Agora a gente passa para o processo de somar, né, de adicionar uma equação na outra. Então nós vamos ter aqui, ó, x somado com menos 4x vai dar menos 3x. Aqui no mais y com menos y vai eliminar, então vai virar zero, não preciso nem colocar. Então já coloquei o igual aqui. E o 10 somado com menos 28 dá menos 18. Isso implica que o 3x é igual a 18, né, multiplicando ambos os lados por menos 1, que implica em x igual a 6, passando 3 aqui dividindo. 18 dividido por 3 é 6. Então já encontramos o valor da variável x, que é igual a 6, exatamente como a gente já tinha encontrado aqui em cima, quando nós multiplicamos pelo menos 20 na primeira equação. Tá? Então não muda a solução do sistema. O que vai mudar é a ideia de cada um de por quem eu devo multiplicar ou dividir uma equação ou outra. Encontramos o x igual a 6, podemos levar esse resultado na primeira equação, também poderia ser na segunda, tá? Tanto faz. Então, jogando esse resultado na primeira equação, nós vamos ter x mais y igual a 10, só que agora o x é 6, então vai ficar 6 mais y igual a 10, que é o que está aqui, ó, tá vendo? Agora a gente passa esse 6 para lá subtraindo, vai ficar y igual a 10 menos 6, e 10 menos 6 é igual a 4, como a gente já sabia. Então, novamente, chegamos nessa mesma solução. É o par ordenado 6, 4, beleza? Então, não muda a solução do sistema quando eu penso em multiplicar ou dividir por um número ou por outro, desde que o processo seja desfeito, ok? Passando agora para o segundo sistema, temos esse sistema aqui, e eu vou pensar, será que é possível multiplicar ou dividir uma das equações ou ambas para que apareça o simétrico de uma variável na outra? Nesse caso, nem precisa, porque olha só, na primeira equação nós já temos um mais y, na segunda nós temos um menos y. Então, nesses casos, basta diretamente efetuar a soma das duas equações, porque já sabemos que uma das variáveis vai ser eliminada aqui naturalmente, tá? Fazendo a soma, x mais 3x, 4x, mais y com menos y vai cancelar, vai ficar igual a zero, e 12 mais 20, 32. Então, 4x igual a 32. Isso implica que o x é 32 sobre 4 e, portanto, o x é igual a 8. Simples assim. Agora a gente pega esse resultado e substitui em uma das equações, seja ela qual for, basta escolher uma das duas. Então, escolhi aqui levar na primeira equação. Então é x mais y igual a 12, o x já encontramos que é igual a 8, então vai ficar 8 mais y igual a 12. Então, y é 12 menos 8 e, portanto, o y igual a 4. Pronto. Também encontramos a única solução desse sistema, que vai ser o par ordenado 8, 4. Né? O x tem que ser 8, o y tem que ser 4. Então, o conjunto solução desse sistema é o conjunto formado apenas por esse par ordenado. Primeira coordenada, o valor de x, segunda coordenada, o valor de y. Tá? Então, finalizamos aqui a solução desse sistema.
Novamente, não foi solicitado, mas é bom sempre pensar nisso. Como nós encontramos uma única solução, significa que a classificação desse sistema é SPD, Sistema Possível e Determinado, tá? Aqui, só para ilustrar, eu poderia resolver levar esse resultado x igual a 8, não na primeira equação como eu fiz, mas na segunda, só para mostrar que dá na mesma, tá? Então, se eu levasse x igual a 8 na segunda equação, ficaria 3 vezes 8, tá certo? Menos y igual a 20, tá aqui, ó. 3 vezes 8 é 24, então ficaria 24 menos y igual a 20, e, portanto, sairia novamente que o y é igual a 4, né? Eu preciso fazer 24 menos quem para o resultado dar 20? 24 menos 4. Então, novamente, nós chegaríamos aqui no y igual a 4, beleza? Agora, a gente já pode passar para o próximo sistema. Esse próximo sistema, olha só, não tem um simétrico de um termo que tem uma variável em cima e embaixo, né, ao mesmo tempo. Mas está fácil de determinar aqui o que a gente pode fazer, não é? Eu tenho x e x. Então, basta multiplicar a segunda equação por menos 1, porque aí eu vou ter em cima x e embaixo vai aparecer menos x. Depois é só somar. Então, olha só, repetir a primeira equação e vou multiplicar a equação de baixo por menos 1. Vai ficar menos x menos y igual a menos 4. Agora a gente soma cada uma das equações. Vamos ter aqui, ó, x com menos x, vai zerar, vai cancelar. 2y menos y fica apenas y. E 5 somado com menos 4 é 5 menos 4, né, que é igual a 1. Pronto, já encontramos o y. Simples assim. O y tem que ser igual a 1 nesse sistema. A gente agora leva esse resultado em qualquer uma das duas equações. E escolhi aqui a segunda equação. Então vai ficar x mais y, e o y é 1, né, igual a 4. O que implica que o x é 4 menos 1 e, portanto, o x obrigatoriamente é igual a 3. Novamente, temos um sistema com uma única solução, que é o par ordenado x igual a 3 e y igual a 1, tá? Então, qual que é o conjunto solução desse sistema? Simplesmente o par ordenado formado por esses valores, 3 e 1. E acabou. Fechou esse sistema aqui. Novamente, a sua classificação seria o quê? Como tem uma única solução, SPD. Passando para o próximo e penúltimo, né, sistema, agora dá um pouquinho de confusão aqui, né? 10x mais 3y igual a 14, 4x menos 2y igual a menos 4. Então não está muito óbvio aqui por quem que eu devo multiplicar uma equação ou outra para aparecer o simétrico do termo de uma variável na outra para poder cancelar. Então o que eu tenho que pensar nesses casos? Tem várias formas de fazer também. Eu vou imaginar aqui o seguinte, olha que interessante. Aqui em cima aparece 10 acompanhando o x e na de baixo aparece o 4. Então, para fazer aparecer um simétrico de uma na outra, eu tenho que pensar em transformar nos dois casos em um múltiplo de um e do outro ao mesmo tempo. Então, como que eu posso pensar? O número 20, por exemplo, ele é um múltiplo tanto do 10 quanto do 4, correto? Ele é um múltiplo. Poderia pegar qualquer múltiplo. Aqui eu escolhi o 20 porque ele é um múltiplo menor. Poderia pegar o 40, por exemplo, é múltiplo dos dois também. Mas aqui eu escolhi o número 20. Ele é múltiplo tanto do 10 quanto do 4. Então, o que eu vou pensar? Em quem que eu devo multiplicar a primeira equação para aparecer esse múltiplo, ou seja, 20, no termo que tem a variável x, e por quem que eu devo multiplicar a segunda equação para aparecer o simétrico desse 20 na segunda equação aqui no termo que tem x. Ou seja, o que eu multiplico na segunda para aparecer menos 20x aqui? Porque eu vou ter 20x no de cima e menos 20x na de baixo. Quando eu somar, vai anular. Então, o que eu posso fazer? Posso começar multiplicando a primeira equação por 2. Se eu fizer isso, percebam que aqui vai aparecer 20x, né? Então, eu vou fazer isso, multiplicar essa equação por 2. Agora, o que eu faço para aqui aparecer, já que em cima vai aparecer 20x, o que eu faço para aqui aparecer menos 20x? Por quem que eu devo multiplicar o 4 para se tornar menos 20? Ora, esse número tem que ser o menos 5, concorda? Então, vou multiplicar a segunda equação por menos 5. Quando eu fizer isso, aqui em cima vai ficar 10x mais 6y igual a 28. Na de baixo, vai ficar menos 20x mais 10y igual a 20. Então, a primeira apareceu aqui. Quando eu multiplicar a segunda por menos 5, menos 20x mais 10x igual a 20. Beleza? Fazendo isso, olha que interessante. Apareceu exatamente o que a gente queria. 20x em cima e menos 20x embaixo.
garantimos que ao efetuarmos a soma das duas equações, a variável x vai ser eliminada. Agora fazemos 6y mais 10y, que é 16y, e 28 mais 20, que vai dar 48, tá certo? E aí seguimos aqueles passos para isolar aqui a variável y. 16 está multiplicando, passa dividindo, fica 48 por 16, que é igual a 3, ou seja, obrigatoriamente a variável y tem que ser igual a 3. Agora o processo é o mesmo dos que nós fizemos anteriormente. Vamos pegar esse valor que já foi encontrado e substituir em qualquer uma das duas equações originais aqui. Vou levar, por exemplo, esse resultado na primeira equação. Então vou trocar onde aparece y, vou trocar por 3. Então vai ficar 10x mais 3 vezes y, que agora é 3, e isso tem que ser igual a 14. Agora é só efetuar a resolução. Vai ficar 10x mais 9 igual a 14, que é 10x igual a 14 menos 9. 14 menos 9 é igual a 5, então fica x igual a 5 sobre 10. 5 sobre 10 pode ser simplificado, é igual a meio. Então acabamos de encontrar o único valor possível para a variável x desse sistema. Conclusão, o conjunto solução desse sistema é o par ordenado formado pela variável x, o valor que ela pode assumir, que é meio, e o valor da variável y, que é 3. Fechamos assim a resolução desse sistema, tá? Novamente, a sua classificação vai ser SPD, porque tem apenas uma solução. E vamos agora para o último sistema dessa aula, que é esse aqui. Inclusive, esse nós vamos resolver de duas formas, porque ele é um pouquinho diferente do que a gente já resolveu, tá? Temos aqui essas duas equações. Eu olho para a primeira, aparece x, olho para a segunda, aparece 2x. Então seria interessante que no lugar da primeira aqui, onde tem a variável x, ficasse igual a menos 2x, concordam? Porque aí menos 2x em cima, somado com 2x de baixo, a variável x vai se cancelar. Então uma possibilidade de resolver é assim, multiplicando a primeira equação por menos 2. Ao fazer isso, ficamos com esse resultado e repetimos a equação aqui de baixo, né? Depois fazemos a soma. Aí observem que apareceu menos 2x em cima, somado com 2x de baixo, vai cancelar, vai ficar zero. Só que aqui, olha só que legal, 4y e embaixo apareceu menos 4y, somando também dá zero. E do outro lado da igualdade vai ficar 4 menos 4, que também é zero. Conclusão, chegamos na igualdade zero igual a zero. Percebam que essa igualdade é verdadeira. O que está falando para a gente aqui nesta resolução? Está falando que a eliminação das variáveis, gerando uma igualdade que a gente sabe que é verdadeira, implica que uma dessas variáveis tem que ser livre. O que significa isso? Que uma dessas variáveis pode assumir qualquer valor real. Então a gente pode escolher qual delas que a gente quer tomar como variável livre. Por exemplo, aqui nessa primeira parte, eu escolhi tomar a variável x como sendo a variável livre. Isto é, né? Esse IE significa isto é. Já que ela é variável livre, eu posso chamar o x apenas de alfa, onde esse alfa representa qualquer número real. Então está indicando para mim que como o x eu escolhi para ser a variável livre, ele pode assumir qualquer valor real alfa. Então não tem restrição para os valores que a variável x pode assumir. E isso eu vou jogar em uma das equações originais, qualquer uma das duas, para encontrar a condição da segunda variável, que nesse caso é y, né? Então eu vou levar o x igual a alfa na primeira equação, por exemplo, e vou obter o seguinte, olha lá. A primeira equação é x menos 2y igual a menos 2. Quando eu trocar o x por alfa, vai ficar alfa menos 2y igual a menos 2. Meu objetivo agora é encontrar a variável y. Então eu vou ter menos 2y igual a menos 2 menos alfa. Multiplicando ambos os lados por menos 1, nós vamos ter 2y igual a 2 mais alfa. Passando o 2 multiplicando, olha só, o y é igual a 2 mais alfa sobre 2. Então percebam que quando eu escolho o x como variável livre, o y ficou dependente dessa variável livre. Então, para cada valor de x que eu escolher, para cada valor alfa que eu substituir na variável x, eu vou encontrar um y correspondente aqui na segunda coordenada. Tá? Conclusão. A primeira variável, a variável x, tem que ser um valor qualquer alfa, real, e a segunda variável é dada por 2 mais essa variável livre, dividido por 2. Então, o conjunto solução é o par ordenado alfa, que é a variável x, né? E a variável y, 2 mais alfa sobre 2. Com alfa, já que é livre, qualquer número real.
Então, esse é o conjunto solução desse último sistema, tá certo? Como o x, melhor dizendo, é uma variável livre, ele é qualquer número real, eu vou ter infinitas soluções para esse sistema, concordam? Porque para cada uma das infinitas possibilidades de alfa que eu substituir aqui, eu vou ter um par ordenado diferente. Então, a classificação desse sistema é SPI, um sistema possível indeterminado, porque eu não encontrei aqui cada uma das soluções. Eu encontrei um gerador de todas as soluções, dado por essa lei de formação aqui, tá certo? Agora uma observação, aqui eu escrevi 2 mais alfa sobre 2 para a variável y, mas eu poderia ter escrito de outra forma, né? 2 mais alfa sobre 2 é a mesma coisa de 2 sobre 2 mais alfa sobre 2. 2 sobre 2 é 1, então fica 1 mais alfa sobre 2. Então é comum também, ao invés de escrever 2 mais alfa sobre 2, escrevermos 1 mais alfa sobre 2. Então essa seria uma outra forma de escrever este conjunto solução determinado, tá? Agora nós vamos resolver novamente esse sistema, mas agora considerando que a variável livre não é o x, vai ser a variável y, tá bom? Então, novamente tenho o sistema, multipliquei por menos 2 a primeira equação, obtendo esse resultado. Quando eu efetuar a soma vai cancelar todo mundo, fica 0 igual a 0, assim como a gente já tinha feito. A eliminação das variáveis significa que uma delas é livre, e agora nós vamos assumir que a variável livre é o y, tá bom? Ou seja, o y é que é esse alfa pertencente aos reais. Agora a gente escolheu o y para ser a variável livre. E levamos esse resultado novamente na primeira ou na segunda equação, tanto faz. Na primeira equação vai ficar x menos 2y igual a menos 2. Estou considerando que o y é que é a variável livre, então vai ficar x menos 2α igual a menos 2. Quero encontrar agora a variável x, então jogo esse menos 2α para o outro lado, ou somo, né, 2α dos dois lados. Vou obter que o x é 2α menos 2. Então esse aqui vai ser a forma de representar a variável x. Então na hora de encontrar o conjunto solução usando esta condição, que foi a variável y determinada como a livre, nós vamos ter como solução o par ordenado x, e o x é 2α menos 2, e y, que foi o valor de alfa que nós definimos como a variável livre, onde esse alfa pode assumir qualquer um dos infinitos números reais, tá? Então esse passa a ser o conjunto solução desse sistema, escrito de uma forma diferente daquela primeira vez que nós resolvemos, mas que vai gerar o conjunto de mesmos pares ordenados que o outro gera, tá? Só que obviamente para valores diferentes de alfa. Então essa aqui é uma solução alternativa para este mesmo sistema, tudo bem? Se a gente quiser entender aqui, né, como encontrar uma solução específica, basta, já que o alfa é qualquer número real, substituir alfa por qualquer número real. Cada vez que eu fizer isso, eu vou obter uma solução específica desse sistema. Por exemplo, se eu substituir o alfa por 0, aqui no conjunto solução, né, qual par ordenado nós vamos obter? Olha lá, ó, 2 vezes alfa, só que o alfa é 0, então 2 vezes 0, menos 2. E a segunda coordenada é alfa, que eu estou assumindo que é igual a 0. 2 vezes 0 é 0, então fica 0 menos 2, que é menos 2. Então nós vamos ter o par menos 2, 0. Ou seja, esse par ordenado aqui é uma das infinitas soluções do sistema aí que nós acabamos de resolver. Se eu trocasse o alfa por outro número, 1, 2, menos 2, qualquer número real, eu encontraria um novo par ordenado que também seria a solução do sistema, tá ok? Então fecho por aqui esse conjunto de aulas, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau!